volta com o programa Justiça em Ação. Olha só, não faz muito tempo que ter um telefone em casa era luxo. Ter um telefone individual era para poucos privilegiados e centenas de comunidades ficavam isoladas dos parentes e amigos por conta da ausência de um simples telefone comunitário, o famoso orelhão. O mundo mudou. E ninguém duvida disso, né? Os nossos filhos, já criados na geração dos tablets, iPhones, iPads, WhatsApps, entre outras tecnologias, conectados diretamente às redes sociais e aos grupos virtuais. Pouco usaram os telefones públicos. O mundo mudou. E para toda essa mudança, será que o ordenamento jurídico vem mudando junto e como tem tentado se ajustar ao tempo? Vamos entender um pouquinho mais na reportagem da Vanessa Oliveira. O mundo virtual atrai cada vez mais a população, por conta da rapidez da propagação. Sendo assim, as novidades que surgem no cotidiano constantemente são alvos de ações de criminosos e polêmicas nas mídias sociais, devido ao compartilhamento de materiais na web. Quem nunca recebeu uma mensagem dessas no celular? Muita gente já recebeu e muitas delas cometeu o descuido de acessar o link inserido nela, o que lhe trouxe problemas. Na verdade, como a maioria do público hoje utiliza smartphones, os golpistas agora estão mandando torpedos. Por quê? Porque o próprio banco ele já trabalha com esse torpedo para justamente dizer se teve crédito ou débito em suas contas. Então, esses falsários estão mandando torpedos com links do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, dizendo-se que era para atualizar o aplicativo do smartphone. Mas é falso. Quando você clica, você entra numa página falsa, onde você vai colocar sua agência, sua conta, sua senha de 8 dígitos e depois ele vai pedir a senha de 6 dígitos. Pronto. Ele tem todos os dados seus para poder entrar em sua conta e fazer transferências do jeito que quiser. Esses criminosos conseguem acessar contas bancárias, redes sociais, mensagens e todo tipo de arquivo armazenados nesses tipos de aparelhos. De acordo com a Polícia Civil, com o intermédio do Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos, houve um aumento no número de crimes virtuais, também conhecidos como cibernéticos, no Maranhão. No entanto, também houve crescimento em relação aos números de denúncias. Nós somos um departamento ligado à Superintendência Estadual de Investigações Criminais, damos apoio a todo o estado do Maranhão, às delegacias do interior e da capital. Recentemente recebemos uma portaria da Delegacia Geral em que crimes de menor potencial ofensivo, como injúria, calúnia e difamação, saem da nossa alçada e vão para a alçada das delegacias. E para falar melhor do assunto, eu recebo aqui no estúdio do Justiça em Ação o advogado Kenais Christian, que vai falar sobre essas situações que acontecem e é mais comum do que a gente imagina nas redes sociais, na internet. Doutor Kenais, um prazer recebê-lo aqui no Justiça em Ação. Prazer todo meu. Bom dia a todos, que Deus abençoe a todos. E vamos aqui tratar de um tema tão atual e importantíssimo, falar da relevância jurídica do tema, né? Bom, doutor Kenais, a pergunta que não quer calar. A internet é terra sem lei? Jamais, nunca foi, nem será, né? Nós temos o ordenamento jurídico capaz e hábil de tutelar sobre todas as relações jurídicas que possam acontecer no uso das redes sociais, dos sites e tudo mais, né? Bom, divisor de águas para a gente entender realmente o que pode e o que não pode foi o Marco Civil da Internet. Eu queria que o senhor tecesse alguns comentários sobre esse marco. Na verdade, Fidelis, há uma compreensão um pouco invertida em relação ao Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet, em resumo, ele traz 2 pontos fundamentais, quer seja a questão da neutralidade da rede, ou seja, permite que o usuário tenha a liberdade de escolher o seu conteúdo, e isso não vai onerar nada na questão do pacote contratuado, a não ser o contrato feito entre o usuário e a prestadora de serviço, vai mudar com a questão da velocidade e do pacote de quantidade de dados que você vai usar. Essa é a questão da neutralidade. E o outro aspecto é a questão da segurança, né, da privacidade, ou seja, com essa lei
lei vai se tentar responsabilizar as pessoas que possam desviar um conteúdo transmitido. Exemplo, você envia um e-mail para mim, então você está na boa fé de que esse e-mail só chega a mim. Então, se esse e-mail eventualmente chegar a uma outra pessoa, um terceiro, então, assim, há de se responsabilizar os provedores que possam não permitir que essa segurança seja concretizada. Então, assim, o Marco Civil, ele trouxe essa legislação nessa vertente, nesse sentido, e não na questão da responsabilidade civil, propriamente dito, de quem usa a liberdade de expressão, que é o grande detalhe, é isso que a gente vai estar discorrendo durante essa entrevista. Pegando um gancho sobre essa questão da liberdade de expressão, que muita gente confunde, né? E até utiliza mal dessa liberdade. Eu queria que o senhor contasse um caso específico, um caso que tenha acontecido, ou de repente o senhor também como professor, que passa aos seus alunos, um caso concreto de quem usa mal essa liberdade de expressão e acaba cometendo um crime na internet. Pois é, Fidel, eu tenho falado muito isso frequentemente nas redes sociais, uso bastante as minhas redes sociais para falar sobre isso. Tem muita gente que acha que ter a liberdade de expressão significa que pode dizer tudo e todas as coisas nas redes sociais. Isso aí, na verdade, já temos até tema por dia, né? Tem dia que o tema no Facebook é escolhido, né? Por exemplo, tivemos a questão do Flamengo, agora ontem foi a questão da política do tema, e as pessoas começam... as conversas se acaloram. Né? E aí se acaloram, e cada um começa a defender. Eu posso usar a liberdade de expressão tranquilamente, mas isso eu não posso usar sem limites, né? Então, assim, há limitações, né? Há vedações. Eu tenho um caso prático a relatar aqui, fica como deixa e como dica a você que está nos vendo aqui na TV Guará. Sempre que você usar, você tem que ter o cuidado de não expor alguém. E uma vez uma funcionária usou a rede social para que pudesse falar mal de uma pessoa que fez uma recomendação pela demissão dela. E aí usou a rede social de forma pejorativa, atingindo a honra da pessoa, porque era um bandido e tal, com os maiores adjetivos pejorativos possíveis. Resumo da história, a pessoa se sentiu muito ofendida, registrou um boletim de ocorrência, procurou o Juizado Especial Criminal e procedeu com um processo criminal que corre nesse tipo de vara especializada. E, resumo da história, essa pessoa nos procurou para patrocinar a causa na defesa dela, né? Muito emotiva, muito preocupada. Quer dizer, quando ela usou a sua rede social para fazer, ela nunca imaginou que ela ia ter custo com advogado, ela nunca imaginou que ela teria esse problema emocional, e aquilo trouxe uma série de problemas para a sua vida. Então, assim, você pode usar a sua rede social, você tem a sua liberdade, ninguém está ali ceifando isso. Agora, tome cuidado no que você fala, não só no Facebook, como na questão dos grupos de WhatsApp e perfis também, né? Bom, e caso seja configurado o crime ou a pessoa queira dar início, né, a algo contra a pessoa, como ela deve proceder? Eu soube que existe uma tal de ata notarial, não é isso? Exatamente, isso é muito importante, Fidelis, falar sobre isso. Você, por exemplo, se alguém entrou no teu WhatsApp, te mandou uma mensagem, pegou com alguém e começou a atingir a tua dignidade, né? Você vai ter ali configurado uma injúria, né? Então você vai primeiro registrar um boletim de ocorrência para que a pessoa que tem fé pública possa dar a veracidade dos fatos, ainda que você vá ao juizado especial proceder com a questão da inicial, né? Você pode ir até mesmo ser advogado, mas o correto é que tenha alguém que tenha a defesa técnica para patrocinar a causa. Mas, assim, o importante nessa questão das redes sociais é você tornar de forma oficial aquela informação. Então você vai levar o seu aparelho, né, junto a um tabelião que vai lavrar uma escritura, fazendo a narrativa de tudo que ocorreu, colocando o seu número, o dia, a hora, o contato telefone de quem fez, ou então a conta do Facebook que fez a narrativa, para que aquilo sirva de prova efetivamente num processo, né? Ele vai pegar aquelas informações e transformar em prova oficial, né? Exatamente. Ele vai ver que aquilo ali não é uma montagem, que de repente se a pessoa der um print e imprimir, pode ser uma montagem, né? Que hoje acontece muito. Que acontece muito. Então, ele levando até um cartório e mostrando lá, sai essa ata notarial, ele pode anexar e dar o prosseguimento. E quais são os principais crimes que acontecem na internet, doutor Canais? Por incrível que pareça, né?
você pode achar que é só os crimes contra a honra, né? Sim. São os crimes de menor potencial ofensivo. Mas a gente sabe que hoje, inclusive essa questão de segurança digital é uma coisa bem debatida na área da engenharia, mas você pode ter estelionato, fraudes, você pode ter ameaça, né? Então, pode ter vários crimes cometidos pela internet, né? Claro que os crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação, são os crimes mais predominantes nas redes sociais, né? Perfeito. Bom, é um ambiente perigoso, né? É um ambiente perigoso onde, às vezes, a gente perde o controle de quem está ali conosco. A exemplo disso são as crianças de hoje, como eu falei no início. Hoje, nós temos uma geração que já nasce com o celular na mão, com o tablet na mão, né? Já entendendo melhor de internet do que a gente. Com certeza. Né? E aí fica a pergunta, caso esse menor de idade, essa criança, esse adolescente, cometa um crime, eu vou responsabilizar quem? É interessante ressaltar que a questão de cometer um crime, não haverá esse cometimento do crime, por exemplo, por uma criança, pela Sim. questão da imputabilidade, né? Sim. Que a gente aprecia junto ao direito penal, né? Mas as questões da responsabilidade civis a serem apreciadas, né? De eventuais prejuízos a terceiros, estando sob a tutela dos responsáveis, claro que pode haver sim a reparação desses prejuízos, né? Mas a questão da imputabilidade, ela se aplica aos menores, né? Claro que tem também a questão do ECA, que vai se aplicar aos adolescentes e tal. Então tem toda essa questão da legislação que tutela sobre isso. Mas ninguém pode excluir, na verdade, né, um bom princípio, né? Que é o princípio da família, que os pais vão estar responsáveis, né? Que hoje a gente sabe que a maioria das pessoas que venham delinquir, que venham cometer crimes ou que venham cometer um ato infracional, segundo o ECA, muito se dá a questão da omissão paterna, né? O papel do pai. Então é importante, Fidelix, você, telespectador que está nos assistindo aqui, ter a compreensão de nunca deixar muito os filhos só nas redes sociais. Ter um cuidado de estar observando, estar verificando. Não é ser aquele policial de plantão, mas ficar ali sempre interagindo, né? E a gente, por exemplo, eu posso citar aqui, meu filho gosta muito de jogos e às vezes sempre eu mesmo, por não gostar, mas eu tenho que me fazer entendido um pouco, porque, por exemplo, de repente eu estou me deparando, dos jogos parte por um vídeo do YouTube patrocinado, né? E quando eu vi uma pessoa com um linguajar estranho, ele assistindo um vídeo, uma linguajar já de um adulto, ensinando a jogar. E eu vi alguns termos chulos, né? E eu me chamei a atenção, quer dizer, eu tive que me interagir junto com ele, participar dos jogos para poder acompanhá-lo, né? O que estava acontecendo, exatamente. Né? Para finalizar, doutor Kenais, o senhor percebe que o ordenamento jurídico tem acompanhado toda essa mudança ao longo do tempo, no que tange essa proteção do internauta ou de quem está participando efetivamente na internet? Sim, eu creio que sim. Não diria, Fidelis, em termos de evolução legislativa. Não, porque até mesmo o nosso Código Penal, que é de 40, e já dos anos 40, mas ainda se aplica e tem a eficácia tranquilamente nos dias atuais. Porém, a gente sabe que, em que pese não ter, por exemplo, em relação ao Código Penal ter uma evolução, mas nós temos hoje fortemente a jurisprudência, as súmulas que têm inovado, né, nas decisões judiciais, que também têm forças de lei para serem aplicadas, né, para poder servir no ordenamento jurídico. É uma fonte do direito, né? Perfeito. Quero agradecer, doutor Kenais, pela disponibilidade de estar junto conosco aqui no Justiça em Ação, dizer que foi uma honra e o programa é isso, doutor Kenais. O programa é para o advogado, é para a sociedade, é para levarmos até a casa do telespectador esses assuntos interessantes do dia a dia e sinta-se à vontade a estar sempre conosco aqui no programa. Eu que agradeço, né? É um prazer ser uma pessoa amiga já de tempos, né? E quero deixar essa mensagem a você, telespectador, que observe bastante o seu comportamento. A liberdade de expressão não lhe dá o direito de falar o que quiser, na hora que quer, do jeito que quer, principalmente hoje que é a era da exposição. Hoje nós vivemos isso, a era da exposição. Então, muito cuidado quando falar uma coisa, sempre o limite é a honra da pessoa, né? O direito à privacidade, que isso é preservado pela própria Constituição. Então, fica essa nossa dica para você não ter problema judicial posterior, né? Verdade. Vou de intervalo, na volta tem mais Justiça em Ação.